Muito bem, pessoal. Resolvi gravar esse vídeo aqui, uma aulinha diferente aí. Não sei se vai ficar boa, não. Vamos procurar. Bom, hoje eu vou procurar falar um pouco sobre. Está dentro mais ou menos daquele trabalho que eu passei para vocês, né? O Brasil no mundo globalizado. É uma forma de apresentação do trabalho que, se por acaso alguém quiser fazer desta forma, para depois apresentar em sala, é só fazer e aí leva o material no pendrive e a gente vai apresentar no notebook. É só você escolher. Eu acho mais fácil porque, assim, para quem tem dificuldade de se apresentar em sala, na frente de grupo, gravando, você fica com mais liberdade, né? Bom, sobre o Brasil no mundo globalizado, o autor começa aqui com o Brasil, globalização e subdesenvolvimento. Então, esta questão da globalização e o subdesenvolvimento é meio complicado, porque como que você vai falar que um país ele é globalizado, ele está inserido na globalização, se na verdade ele ainda não alcançou o nível de desenvolvimento o bastante para que se interaja com o mundo em si, com o planeta. Porque a globalização está relacionada a essa interação, essa integração econômica, política, social, entre os vários países existentes no mundo aí. Então, para um país subdesenvolvido ou pobre, ele não pode dizer que é um país globalizado, ele não pode dizer que existiu a globalização para este país. Então, mas como que começou tudo isso, né? Essa questão da forma como são os países hoje, a maneira que são, ou desenvolvido, subdesenvolvido, país pobre demais, outro rico demais, né? Tem aí Noruega, Finlândia, aqueles países lá do norte da Europa que são super desenvolvidos, são países que criminalidade muito baixa, educação, saúde tudo elevado, IDH super elevado, né, o índice de desenvolvimento humano. Enquanto a gente tem na América Central e na África Central ou noroeste da África, países com índice de desenvolvimento humano ainda coisa muito baixa, muito pobre. No Haiti, por exemplo, existem pessoas lá comendo barro, faz bolinho de barro porque não tem o que comer. Então escolhe aquele barro que tem uma certa fertilidade, nutriente, e faz o bolinho e vai comer aquilo ali, né? Então, a origem desse modelo de países que existem no mundo hoje, ela começa, ou seja, remonta às grandes navegações, momento de expansão daqueles países europeus em busca de novas áreas para explorar. Então, olha só, qual era a busca daqueles países? Lugares para explorar, regiões para poder adquirir meios de captar, de juntar riqueza, né? Aí começa ali com Vasco da Gama, contornando a África, o continente africano, e a cada lugar que ele parava, ele começava a explorar aquela região ali. Então aqueles países litorâneos ali da África, eles foram dos primeiros explorados quando começa a expansão ali daquelas países europeus ali em busca de novas áreas de exploração. E aí Vasco da Gama começa contornando o oeste da África, depois vai para o leste africano, e as áreas costeiras foram todas sendo exploradas e, com o passar do tempo, foram entrando para dentro do continente, naquelas regiões mais interiores. Depois Cristóvão Colombo ele sai lá da Europa, da Espanha, e vem até a América Central. Ele sai com destino a contornar a terra e chegar lá nas Índias, onde era de costume, e acaba encontrando o continente americano, né? Aqui eu tenho um exemplo de mapa, não sei se vai dar para ver aí, sendo meio difícil, mas de repente dá para ter uma ideia, né? Olha só, eles na verdade
eles saíram da Europa, né? Saíram aqui da Europa e a intenção era chegar do lado de cá, só que a intenção era, na verdade, chegar do outro lado, contornar e chegar do lado de lá, nas Índias aqui, onde eles estavam acostumados, essa região da China, Mongólia, né? E aí, só que eles, quando saíram aqui da Espanha, eles deram de cara aqui com as ilhas aqui centrais aqui na América. E pensaram que tinham chegado lá do outro lado. Então, aí começa a exploração dessa região aqui do continente americano. E a forma de colonização aqui, ela trouxe diferenciação entre a exploração, né, a maneira de explorar essas terras. Chega primeiro, por exemplo, começa os espanhóis explorando a América Latina, espanhóis e portugueses, né? Começa explorando a América Latina de uma forma assim, de colônia de exploração mesmo, né? Colônia aqui, eles vieram com o objetivo de explorar. Enquanto a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, região mais do norte, foram colonizados pela Inglaterra, não só naquele primeiro momento, quando descobriram essas terras que foram chamadas de terras, de novas terras, né, Novo Mundo, melhor dizendo, quem colonizou a parte superior, América do Norte, foram os ingleses, colonizaram Estados Unidos e Canadá. Porém, a colonização ali foi diferente da colonização das partes de baixo. Tem então um ditado, o lado ruim de ser bom. Por quê? Essas partes mais ao sul do continente americano são partes mais exploráveis, são partes que têm terras mais férteis. Então, era mais útil a exploração da agricultura, né? No caso, cana-de-açúcar, o pau-brasil aqui na região, no Brasil, e a beterraba ali na Flórida, aquelas regiões ali. Então, começaram a América Latina a ser explorada com o objetivo de extrair mesmo produtos minerais, vegetais e levar para a Europa. Já o Canadá e Estados Unidos foram pessoas que saíram saíram da Europa fugindo de políticos, de guerras, fugindo, por exemplo, lá a questão dos protestantes, lá, né, reforma protestante, então teve muito conflito lá religioso, e os puritanos e outros vieram então para os Estados Unidos e essas regiões ali mais ao norte, colonizando ali. Então eles vieram não para explorar e levar o produto para a Inglaterra, eles vieram para morar, na verdade. Eles vieram fugidos de lá. Então, onde você vai para morar, onde você vai estabelecer uma residência sua, você quer o de melhor para aquela região. Então eles tiveram que construir ali um modelo de vida semelhante àqueles que eles tinham costume lá na Europa, né? Trouxeram aquela cultura de lá para Estados Unidos e Canadá, né? Grande parte do Canadá foi colonizada, por exemplo, pelos franceses, né? Inclusive é um país bilíngue, fala não só o inglês, mas também o francês. Então, essas regiões foram exploradas de forma diferente. Eles vieram, os moradores, os habitantes, eles vieram da Europa para morar e tiveram de explorar de uma forma que tivessem lazer, tivessem gozo, prazer de estar naquela região. Enquanto os moradores, os colonizadores do sul, né, da América Latina, ou seja, do México para baixo, latino por quê? Porque falam línguas derivadas do latim. No caso aqui o espanhol, o português, né? Apenas me parece 2 países aqui da região sul, da América do Sul, que falam parece que francês, que é a Guiana Francesa, mas mesmo assim o francês é derivado do latim, e tem Suriname que fala o inglês. Então, esses países do sul aqui, eles vieram, como foram colonizados? Colônia de exploração, onde buscavam escravos lá na África e obrigavam eles a trabalharem aqui, nesta parte da América Latina,
trabalhar para sustentar as colônias lá na Europa, né? Então, a mão de obra aqui que formou esses países da América Latina, basicamente mão de obra escrava, né? A princípio, os escravizaram os índios, mas os índios não tinham cultura do trabalho forçado, né? Então não davam conta de explorar, por exemplo, aqui no Brasil, de cortar madeira e levar para a Europa o bastante, o quanto os europeus exigiam. Então, cessa a escravidão dos índios e passa a buscar os negros lá na África, que já estavam acostumados com o trabalho forçado, trabalho braçal. E trazem para o Brasil, para essas outras regiões da América Latina, e começam a explorar a mão de obra, então, do negro africano. E não só na América Latina, mas também na Flórida, ali na região mais ao sul dos Estados Unidos, começa a explorar a mão de obra africana, porque eram terras mais boas para se explorar, para se cultivar. Então, esse é o momento das grandes navegações. Então, dá origem aos países o que é desenvolvido e o que é subdesenvolvido, né? Os países mais desenvolvidos são aqueles países mais antigos europeus e também aqueles países que foram as potências da época e que colonizaram outras regiões. Essas regiões colonizadas para a exploração que formam hoje os países subdesenvolvidos, né? Então remonta àquela época lá. Com exceção de alguns países aqui, por exemplo, no hemisfério sul, o resto são países subdesenvolvidos, são países pobres. Quais são esses dois países na América do Sul? Austrália e Nova Zelândia. Então existe aqui a linha da pobreza, né, que foi classificada foi denominada assim pela ONU, essa linha da pobreza, onde os países que estão acima desta linha vermelha aí destacada no mapa, eles são países desenvolvidos, países ricos. Os países que estão abaixo dessa linha aí são países pobres ou subdesenvolvidos. Então, abaixo da linha aí a gente vê o grupo do México para baixo, tá vendo? A linha passa no Estreito de Gibraltar, ali entre o mar Mediterrâneo, né? Aquele estreitozinho que tem a entrada ali para o mar Mediterrâneo. A linha passa ali e passa por cima, então joga toda a África para baixo, que são pobres e subdesenvolvidos, a Turquia, né? O Iraque, o Afeganistão, a China para baixo, tudo subdesenvolvido. E aí ela dá uma volta separando Austrália e Nova Zelândia, jogando para os países desenvolvidos. Nós devemos lembrar que Austrália e Nova Zelândia foram colônias também da Inglaterra, assim como Estados Unidos e o Canadá. Então foram colonizados diferentes. Foram colonizações em que o objetivo não era simplesmente explorar, né? A Austrália, por exemplo, mandava para lá preso político e pessoas que iam para morar. Podia ser bandido, sei lá o quê, mas iam para morar. Eles tinham que estabelecer meios de sobrevivência naquele lugar, desenvolver aquelas regiões, né? Então, esses dois países no hemisfério sul que são os países desenvolvidos. Os demais são dos subdesenvolvidos. Neste momento da colonização, essa colonização dos países europeus aos países descobertos naquela época, né? Primeiro o Novo Mundo, que era o continente americano, e depois a descoberta do Novíssimo Mundo, que eram Austrália, Nova Zelândia, aquela região ali do continente da Oceania, Novíssimo Mundo. Então, naquele momento, surge então a primeira divisão internacional do trabalho, que foi o momento em que você produzia num país e vendia no outro. É como se você contratasse um país para produzir, para trabalhar para você. Então, divisão internacional do trabalho. As colônias aqui na América, ela produzia matéria-prima, né,
e vendia lá na Europa esses produtos primários, a matéria-prima. E lá na Europa eles produziam manufaturas, roupas, outros tipos de utensílios, e traziam para trocar aqui na América do Sul em troca de matéria-prima. A mesma coisa, a Inglaterra, ela produzia determinados produtos lá, né, industrializados, e vendia-se, ou melhor, naquela época, manufatura, né, 1500, porque na verdade a Revolução Industrial, pode dizer propriamente produtos industrializados, foi no ano de 1775 aproximadamente, século XVIII, mas naquele momento das grandes navegações, a Inglaterra ela vendia produto manufaturado, roupa, tecido, para os Estados Unidos e comprava dos Estados Unidos o algodão, que era para vender, para fabricar os tecidos ali, né, para a indústria têxtil. Então essa é a primeira divisão internacional de trabalho. Você produz em várias regiões. Você produz num lugar, vende no outro e assim por diante. Então, a primeira divisão, a gente via matéria-prima nas colônias e manufatura nas metrópoles, principalmente nas metrópoles portuguesas ali. Aí depois, hoje nós temos um outro tipo de divisão internacional de trabalho. Isso foi avançando. Então, essa questão de matéria-prima para a colônia e manufatura para as metrópoles foi no período das grandes navegações, período colonial. Quando essas colônias foram se tornando países, elas foram desenvolvendo. Não tanto quanto os países ricos hoje, mas desenvolveram bastante, né? E aí, desenvolvendo, muda essa questão da divisão internacional de trabalho. Hoje, a divisão internacional de trabalho está de forma seguinte. O Brasil, que é um país dentre os subdesenvolvidos, ele é um dos mais desenvolvidos, ele produz matéria-prima, mas produz também produtos industrializados. Produz também roupa, calçado, automóvel. E aí ele vai também exportar esse tipo de produto. E, além disso, você tem, às vezes, no Brasil, um carro que você tem a carroceria brasileira, o motor foi feito na Argentina e uma caixa de marcha na Itália. Ou a carroceria, o chassi feito na Itália, o motor feito na Argentina e a caixa de câmbio feita aqui no Brasil. E aí monta-se este produto. Ou seja, foi dividido o trabalho, a fabricação desse automóvel em várias regiões do país, de acordo com o que é mais propício, mais econômico. Se é mais econômico eu produzir um motor na Argentina e vendê-lo no Brasil, para montar o carro no Brasil, então eu vou produzir um motor na Argentina. Por exemplo, vou ter lá mais facilidade do antimônio, que é para produzir algumas peças do motor, mais facilidade no aço, então eu vou produzir na Argentina. E aí, às vezes no Brasil tem facilidade no ferro, ou outro tipo de produto, para produzir, por exemplo, engrenagens de dentro da uma caixa de câmbio, então eu vou produzir essas engrenagens dentro da caixa de câmbio, aqui no Brasil. Lá na Itália eu produzo o chassi. Então é de acordo com a facilidade em adquirir a matéria-prima que vai fazer com que ela fique mais barata. Não só adquirir a matéria-prima, mas também a mão de obra. Se eu tenho uma região onde eu tenho uma mão de obra elevada, muita gente para trabalhar, a mão de obra vai ficar bem em conta, bem mais barato. Então eu posso produzir aquele produto onde eu tenho o maior número de pessoas, ativas no mercado de trabalho, porque isso vai baratear o preço da mão de obra e, consequentemente, o preço do produto. E aí eu monto o produto final, no caso o automóvel, bem mais em conta, e aí as empresas acabam vendendo ele como se fosse produzida lá na sua fábrica de origem, lá, um preço mais elevado. Isso aí tem exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, que ele tem hoje fábrica de computador no México, na China, na Inglaterra, ou melhor, na Índia. Então, mas são fabricados e às vezes você compra o computador
nele vem registrado como se é um Windows aí fabricado lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Na verdade, ele é fabricado na Índia, ou no México, ou na China. Então, essa aí é a questão da divisão internacional do trabalho hoje. Ela é diferente daquilo que se era na época da colonização, né? Os produtos que marcaram as fases da economia brasileira nos suas quatro primeiras décadas, nos primeiros séculos, no caso, né? No século XV, ou melhor, no século XVI, XVII, XVIII, XIX. Foram a cana-de-açúcar, o ouro e o café. Então, primeiro começa lá, por exemplo, com o pau-brasil, bem no comecinho, nem consta aqui. Depois começa a explorar lá a produção da cana-de-açúcar, produzindo aqui no Brasil rapadura e tal, os grandes engenhos, né? E depois termina o ciclo da cana-de-açúcar, começa o ciclo do ouro, né? E posteriormente o café. O café chegou ainda hoje, né, um dos principais produtos de exportação do Brasil. Tem a soja aí, né? Mas me parece que o café ainda é o principal produto, tem que observar isso aí. E por muito tempo foi o principal produto e que acabou, essa produção de café acabou ajudando o Brasil na sua industrialização, tardia, mas aconteceu, né? Quando cessa lá o ciclo do café, os barões do café começam a investir na indústria brasileira e de uma forma que veio a industrialização, principalmente depois da crise de 1929, quando o mundo inteiro ele entrou em crise, e aí houve necessidade do Brasil começar a investir nos seus próprios produtos. Ele não tinha como ele fica comprando, por exemplo, de países que já estava quebrado, a Europa estava quebrada, Estados Unidos quebrado. Então houve uma necessidade de uma integração das regiões brasileiras até. Getúlio Vargas criou as linhas de trem de ferro, né? As linhas de ferro, para poder interagir, interligar as regiões brasileiras, facilitar você vender, chegar até as várias regiões, vender e comprar produto. Então começa a industrialização brasileira com o investimento dos barões do café nas indústrias brasileiras ali. Depois vem a década de 50 com Juscelino Kubitschek, né, investindo ali com o plano dele em 5 anos, ele desenvolvesse o que teria que se desenvolver em 50, né, plano de metas de Juscelino, e aí o Brasil vai se desenvolvendo. Os países, então, já falei que apesar de estar no hemisfério sul, eles estão entre os países mais ricos, né, os países desenvolvidos, que é Austrália e Nova Zelândia, né? Dentre os países pobres ou desenvolvidos, subdesenvolvidos, também a gente deve entender o seguinte: essa classificação de subdesenvolvidos ela é complicada. A melhor forma de falar, a melhor maneira de classificar, segundo o FMI, é os países em desenvolvimento. Por quê? Quando eu falo de países subdesenvolvidos, você está incluindo todos os países pobres em uma mesma classificação. E eu não posso classificar o Brasil como o Haiti, como o Níger, lá na África, Angola, outros países africanos, né? E também americanos aqui, no caso do Haiti, que eu falei que algumas crianças, as pessoas comem bolinho de barro e tal. Eu não posso classificar o Brasil como esses países, porque o Brasil, dentre os mais pobres, ele é um dos mais ricos. Não só o Brasil, mas a Argentina, a China, a Índia, né? O Chile, o México. Então, esse grupo de países, eles vão ser classificados pelas organizações internacionais como os grupos dos países emergentes. Então, países emergentes por quê? Porque eles já se industrializaram. Eles já têm um grande número de indústrias dentro dele. A agricultura já está bem mecanizada. E ele tem um mercado consumidor amplo, um mercado consumidor que é visto pela
a comunidade internacional, pelos órgãos internacionais, de que vale a pena investir, porque tem quem consome, né? Mesmo sendo pobre, tem uma classe média porque o que consome, o que desenvolve, o que gira o capital em qualquer sociedade é a classe média. O Brasil, de 2007, eu já tenho falado aqui com vocês, de 2007 até 2013, ele elevou a classe média dele, ela ampliou bastante e fez com que o Brasil, o IDH do Brasil, chegasse ao IDH de países ricos, né, acima de 0,800. Então, o Brasil hoje, ele tinha uma classe média até há pouco tempo, só que 2015, 2016 para cá, isso veio diminuindo. Até o final de 2017, nós temos perspectiva de entrar mais 3 milhões de pobres em estados, ou seja, abaixo da linha da pobreza, né, miseráveis no Brasil. E esse pessoal que tinha sido levado à classe média, ele voltou à classe pobre, à classe baixa, né? Isso é ruim para o país porque a classe média é o que vai fazer com que gire o capital, né? Se você tem poucas pessoas na classe média, você tem um mercado consumidor mais baixo. Um mercado consumidor não muito visto pela comunidade internacional. Mas, mesmo assim, com mais de 200 milhões de habitantes e um número de pessoas que consomem muitos produtos industrializados, internet, programa de computador, peças de automóveis e outros, o Brasil é um país emergente. A Argentina é um país emergente. A Índia, a China, com toda a pobreza, mas a Índia, por exemplo, mesmo lá com mais de 1 bilhão de habitantes, mesmo assim ela tem, me parece que 20% da Índia é um mercado consumidor atraente. Então é mais do que o número de habitantes total do Brasil. Então ela é um mercado consumidor muito atraente. E aí tem os BRICS, né? Um grupo de países que formou uma organização com o objetivo de principalmente se livrar do FMI, que é um organismo que ele acaba te forçando seguir regras que faz com que o seu país ele não tenha uma divisão, uma distribuição de renda igualitária. A distribuição de renda no Brasil ela é bem desigual. E isso desclassifica o IDH de um país, desclassifica o país como de desenvolvido. Porque tem uma diferença entre país desenvolvido e país economia elevada, né? Quando eu falo de um país desenvolvido, eu estou incluindo não só o produto interno bruto, que fala de crescimento econômico. O produto interno bruto está demonstrando o crescimento econômico de um país, mas não fala da forma que dos valores econômicos são investidos. Porque para um país ser desenvolvido, este produto interno bruto, ou seja, o que é produzido dentro do país, o lucro, ele tem que ser investido em educação, saúde, lazer, né? Então, quando eu tenho o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano elevado, teoricamente eu tenho um país rico, um país desenvolvido, porque o país ele tem que pegar o que ele produziu em lucro e investir na educação, saúde, lazer e outros tipos de benefícios para dar qualidade de vida às pessoas. Ela tem que ter qualidade de vida para você falar que o país é desenvolvido. Do contrário, se você tem uma concentração de renda muito elevada, muita quantidade de gente pobre ou abaixo em estado de miséria, você não tem um país desenvolvido. Mesmo que ele tenha um produto interno bruto elevado. Porque esse produto, os bens, né, a riqueza pode estar concentrada em um número pequeno de pessoas. Então, a maioria ela permanece pobre e com uma qualidade de vida inferior ao que se deveria ter. É só isso daí. Agora nós vamos para a atividade.